Boa noite, boa noite. Boa noite, povo amado de Deus. Estamos aqui em mais uma live da quinta-feira e hoje nós iremos conversar um pouco sobre essa pessoa que nos deixou, né? Boa noite, Ed, seja bem-vindo. Que foi o Dom Henrique Soares. Nós vamos bater uma conversa aqui com nossa querida irmã Josevânia, né? Cristina, Léa Cristina, seja bem-vinda. Estamos aqui. Boa noite, Deus te abençoe. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Está bom aí o áudio? Está conseguindo me escutar? Já vão dizendo aí, né? Porque aí a gente vai se alinhando aí, nós vamos nos ajeitando, tá? Estou aguardando aqui somente irmã Josevânia. Tá bom, né, Isabel? Né? Aí, anda entrando. Vamos ver se solicitar aí. Analice, seja boa noite. Ian entrou. Não sei se a irmã Giovana está entrando com a Ian. Deixa eu ver aqui. Vai mandar solicitação para ela. Irmã Josevânia, seja boa noite, paz e bem. Vou lhe mandar sua... adicionar aqui. É porque eu não sei se ela vai entrar. Irmã Josevânia, isso aí. E aí, meu povo amado. Boa noite, irmã Josevânia. Boa noite, paz e bem. A Teresa Mota aí deitando. Gente, vamos... Está me ouvindo bem, né? Está me ouvindo... Sim, estou. A minha imagem, colocar um pouquinho mais de luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais luz para mim. Como é que está a minha imagem para a senhora? Tá tudo ok também, tá? A imagem? Tá ok, tá. Pronto. Ok, Tereza, Analice, e hoje a gente está dando assim, a Isabel dando paz e bem. Benção madrinha. Fazendo um teste já aqui hoje, irmã Josefânia, com as nossas transmissões da Capela Nossa do Livramento. Eu vi. Esses 4 meses fechados aí, nós estamos nos reorganizando, né? Então, a gente não sabe quando é que nós voltamos, a gente não sabe... Gildo, é que eu estava muito ligada, desculpa aí, eu estava muito ligada na minha imagem, esqueci da imagem de Gildo. Eu acho que ele quer mostrar Jesus na parte de cima. Baixa um pouquinho mais a tua câmera, porque está cortando um pouco o teu rosto. Deixa eu ver aqui, tá? Tá. Mandei aqui. Deixa eu ver aqui. Foi muito? Deixa eu ver aqui. Agora melhorou, foi isso? Pronto, agora sim. Está mostrando que estava no livramento lá atrás, né? Nos abençoando. Pronto. É a mãe do livramento. Nós te louvamos, mãe do livramento. Poderoso auxílio do povo cabense. É verdade. É linda essa música. Esse hino, né? Lindo. É. E
falar em Nossa Senhora do Livramento, a festa é agora, em setembro, né, Gildo? Do Livramento. Mas eu creio que não vai ter, porque vai bater com a festa do padroeiro, né? Porque colocaram a festa do padroeiro para de 9 a 20 de setembro, se eu não estiver enganado. Aí, ela é justamente nesse período. Ela encerra dia 18, dia 18 de setembro. Então, eu creio que esse ano, ou faz dentro da festividade, não sei o que a comunidade resolveu. Entendeu? Ele faz as duas juntas. Aí faz duas juntas. Pelo menos um dia, né? A missa, né? Detalhe, benção, amada. Deus te abençoe. Então assim, de antemão, uma boa noite já que estão entrando, as pessoas que vão entrar, as pessoas que vão estar nesse bate-papo. Você faz o seu comentário, vai compartilhando, você vai Padre Cleiton. Gildo, o Padre Cleiton, da paróquia de São Martim. Um prazer, Padre, um prazer, senhor, estar aqui na nossa live. Amém, Padre, sua bênção. A gente pede Eu conheci o Padre Bino, meu amigo Padre Cleiton, e ele passou um tempo aí, quando veio da Índia. Eu já fui aí na sua paróquia. Para onde eu não fui? Para onde que essa mulher missionária não foi? Me diga. Deus chama e nós estamos aqui. Leninha, seja bem-vindo aí. Bem-vinda. Né? E para alguns até surpresa, porque eu não vinha para cá, para a capela, porque ela precisa ainda de toda uma estrutura em si, mas por poucos maiores eu tive que ficar porque nesse período nós estamos na praia, então só que hoje por força maiores eu tive que ficar e por providência, já tinha feito essa instalação de internet e tal, estamos por aqui, mas precisamos fazer alguns. Não é questão de limpeza, mas não é o caso agora. Agora nós vamos conversar sobre como é que posso começar, falar já do santo, do Henrique, do bispo que foi, da pessoa do legado que já deixou. Nós vamos bater essa conversa, esse papo, em cima daquilo um pouco que nós conhecemos, porque a gente pode dizer que é pouco tempo, não é isso, irmã Josefânia? Isso. Primeiro vamos fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo de Deus, né, nos ilumine, nos conduza nesta live. Dizer também ao Padre que me disse para mim voltar lá. A igreja lá é linda, de Nossa Senhora de Fátima. Em breve, se Deus quiser, na próxima oportunidade, irei sim, Padre. Obrigada pelo convite. Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que possa nos conduzir, que possamos juntos, né, refletir um pouco sobre a santidade, né? Todos nós que buscamos neste mundo viver a missão que o Senhor nos confiou, missões em jornadas diferentes, mas a nossa primeira vocação é para todos, é a busca pela santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pode rezar comigo, Júlio. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pois é, boa noite a todos. E já iniciar agradecendo por este convite, Gildo. Também a Binho, né, que me procurou primeiro, e depois você. Também a Madrinha Isabel, a toda a renovação, nossa saudação. Minha admiração também pelo grupo, né? E estamos vivendo esse tempo de pandemia difícil para todo mundo. E já tem um pedido de oração aí, e já tem um pedido de oração aí do Padre Marlon, do Padre Danilo Rogério, que estão com suspeita da Covid, né? Então, a gente já estamos em oração, sim. A intercessão já, eu chamo a intercessão de tapadoras de brecha, se coloca de pé na brecha e que não é fácil, mas com força. E esse tempo de pandemia não é fácil, mas nós estamos, né, sempre buscando na palavra de Deus, na oração. Este momento estamos buscando a luz, né, da palavra de Deus, passar por este momento tão difícil, mas que com Jesus nós vamos passar firmes e fortes na fé, e a gente tem fé que se não este ano, mas finalzinho do ano, próximo ano, se Deus quiser, nós vamos estar livres, vamos dizer, né? Que essa pandemia, né, esse vírus vai continuar, não tem mais como dizer que acabou de vez, não. Vai continuar aí, mas pelo menos teremos uma vacina. Então, enquanto não chega, vamos nos cuidar, vamos nos precaver, o máximo de cuidado, né? Mas vamos para a conversa, Gildo. Mas é isso mesmo, como a senhora colocou. Falar um pouco dessa santidade da igreja que se revelou num homem tão simples, que em tão pouco tempo conosco aqui, mas uma simplicidade enorme, e essa santidade foi aflorida. Até eu peguei um depoimento do padre Marlon Lúcio, que é da Taubaté, que ele é de uma missão Ser de Santos, e ele dizia assim, que tem revisitado as catequeses, principalmente pelos áudios e os vídeos de Dom Henrique, e isso tem trazido ao coração dele um ardor totalmente novo para caminhar anunciando o Evangelho, buscando, pegando essas palavras desse legado que ele deixou para seguir o seu ministério sacerdotal. Então, assim, um pouco desse florir, desse nascimento da busca pela santidade na pessoa de Dom Henrique. Saudar a Érica, que está aqui, ela é neuropsicóloga. Um prazer, te amo, viu, Érica? Lá de Joaquim Nabuco, Palmares. E Dom Henrique, né? Foi ontem. Então, Dom Henrique, que era, né, natural de Penedo, né, desde criança, né, sempre foi essa pessoa autêntica. Ele falava em uma das lives dele, não me engano se foi live ou se foi já um vídeo gravado. Ele falava em uma oportunidade, eu acompanhava muito antes, já de muitos anos eu acompanhava muito, gostava muito todos os dias de acompanhar um vídeo dele para aquele dia. E em uma delas ele dizia que o pai dele, ele foi educado onde no domingo a primeira coisa que se fazia era o pai reunir os filhos e a esposa e iam participar da Santa Missa. Né? Esse é o primeiro preceito. E no domingo, quando voltavam, ele dizia que já era certo, já era uma cultura na família, né? De que ele tinha uma conversa, o pai, uma conversa só com os filhos, depois só com as filhas. Né? Uma conversa de orientação, de conselhos, né? E
também de oração. E assim, isso é importantíssimo na família hoje, né? As famílias hoje, na sua grande maioria, a gente vê que, com tristeza, né, que muitas famílias hoje não têm tempo para os filhos, não tem tempo para rezar com o filho, né? Não dá o devido lugar que a Deus pertence na família. A Deus e o absoluto deve ter sempre a primazia em nossa família. Se o pai e a mãe educam já os filhos, aprendendo a colocar Deus em primeiro lugar, a já acordar agradecendo por tudo que nós recebemos, né? Se o pai educa e o filho e a mãe educa o filho a pedir a bênção, a respeitar o pai, boa noite, graça, a respeitar o pai. Então, esse filho vai crescer respeitando a Deus, os pais, a família e a sociedade. Mas se a gente não educa os nossos filhos a ter um tempo, a gente vê que não se tem tempo para... a gente sabe que hora da oração em família, hora das refeições em família é sagrado. Mas existe uma cultura hoje, infelizmente, a cultura atual hoje é que em qualquer lugar se pode fazer a refeição, o filho na sala, o pai no quarto, né? A oração, às vezes os filhos nem lembram de fazer nem o sinal da cruz, não é? Então, é necessário, como o Dom Henrique mesmo falou, como é que era a família dele, como é que iniciou tudo. Ele é fruto desta família, de um pai que soube educar, de um pai de muita fé, de uma mãe de grande fé. É tanto que, depois da morte dele, o pai deu esse testemunho, né? O pai falou e disse que estava em paz, que estava em paz, porque sabia que o filho cumpriu a missão, né? Compreendia a missão do filho. E ficou muito claro, não só para o pai, mas para a família, de que Dom Henrique pertencia à igreja, pertence à igreja. Dom Henrique é da Igreja de Cristo, não é só da família, tanto que a família respeitou. Quando a igreja pediu à Diocese de Palmares para que ele fosse sepultado na Catedral de Palmares, a família respeitou, a família aceitou, a família obedeceu. Então, isso também é fruto do pai de Dom Henrique, mas também de Dom Henrique, do seu relacionamento, do seu ensinamento também como padre, depois como bispo, para a sua família. Mesmo sendo irmão, mas o irmão mesmo depois vai testemunhar isso. Mesmo como irmão, ele tinha essa relação com os irmãos de não perder, de saber que ele é constituído para abençoar, não é, o sacerdote. Não é? Então, ele não era, vamos dizer, só o irmão, mas ele também estava ali como o sacerdote que foi, né, instituído por Cristo, né, pela igreja, para abençoar a todos. Então, esse testemunho de que é preciso sermos autênticos sempre, em todos os momentos da nossa vida, marca muito a vida de Dom Henrique. E, sobretudo, a linguagem que Dom Henrique tem nas suas catequeses, nas suas pregações, é uma linguagem muito clara, é uma linguagem do Nordeste mesmo, aquela coisa arrastada, uma coisa linda, né? As pessoas às vezes perguntam a mim, irmã, a senhora é de onde? Por quê? Não, é o seu sotaque, eu digo, eu sou lá do interior, de Garanhuns. Aí começa a arrastar mais ainda, né? Tem gente que tem vergonha de dizer que é do interior. Um dia eu cheguei em Brasília e a pessoa que me recebeu disse, você é do Nordeste, né? Eu disse, sou do Nordeste. Aí, por quê? Não, seu nome, Josevânia. Quando junta assim, José, dois nomes assim, é Nordeste que faz isso, né? Aí eu disse, se você é de onde? Eu sou do Maranhão. Eu digo, meu Deus, né? Não, eu tenho orgulho de dizer que eu sou de Salauá, que eu sou de Garanhuns, né? Mas aquela coisa linda que Dom Henrique tem, né? Tinha, né? Aquele sotaque dele nordestino, o jeito de falar, a clareza nas palavras, mesmo sendo um homem de rara inteligência.
A inteligência daquele homem era surpreendente. Eu tive a graça, como algumas pessoas do nosso Vicariato Cabo, de conhecê-lo pessoalmente quando o Monsenhor trouxe ele para o nosso vicariato em 2018. E me surpreendeu muito. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Ele não abria livro nenhum, ele não seguia pauta nenhuma, e ele foi o tempo todo, um longo tempo que ele falando, e ele entrava no Antigo Testamento, em textos de livros assim que você não lê nem tanto, não é? E ele conhecia quando a Bíblia ainda vai lá, mas também ele era documentos da igreja, o catecismo, ele tinha tudo na cabeça. Monsenhor Josivaldo, sua bênção, entrou aqui, olha. Então, ele era uma pessoa de uma inteligência, um bispo de uma inteligência rara. E quando o Monsenhor trouxe ele aqui para o Vicariato Cabo, eu fiquei ainda mais... Se eu já acompanhava as pregações dele, as catequeses dele, eu fiquei mais admirada, porque ele não seguiu pauta nenhuma, e ele sabia tudo da cabeça, ele mergulhava, né? E amém. Mergulhava na palavra, mergulhava no tema, e de uma sabedoria que surpreendeu, que tocava, e uma profundidade de espiritualidade que tocava a quem o ouvia. Não é? Quem é que não consegue, quem é que não ouve, que não escuta, não acompanha uma catequese de Dom Henrique e não se sente tocado a mudar de vida? Né? A pregação do homem, ele tem um jeito de passar, né, de falar, que leva a gente já a fazer um esforço para esta mudança de vida, que é a santidade. E a santidade nada mais é do que esse esforço, Deus espera de nós, esse esforço de querer fazer e cumprir os mandamentos do Senhor. Às vezes tem pessoas que ficam tristes porque se esforça para não pecar, se confessa e depois acaba caindo de novo. Então, ninguém é santo para viver em santidade, em estado de santidade sempre. A gente cai, sempre a gente cai. Agora, é como diz o apóstolo Paulo, quando sou forte, aí é que... Não, quando sou fraco, aí é que sou forte. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós somos pecadores, fazer um esforço, procurar o sacramento da confissão sempre. Tem pessoas que procuram o sacramento uma vez no ano, não pode ser assim. A gente tem que procurar sempre o sacramento da confissão, porque é por meio dele que nós nos renovamos espiritualmente e buscamos viver em estado de graça. Então, Graça fala, ele partiu, mas não deixou de evangelizar. Sim, Graça. Ele continua, né, os seus vídeos, que graças a Deus são muitos. Oi? Virtude de santo, que mesmo após a morte, a evangelização triplica. Então, os vídeos dele são muitos, graças a Deus, são muitos. Até o irmão dele, né, está com um projeto aí para abrir um memorial, né, para que possa ter esse memorial, e com a graça de Deus, se vai realmente ter esse memorial de Dom Henrique, esse espaço, e para que possa juntar todos esses vídeos, áudios dele, que são a relíquia, né, para a igreja, para todos nós. E quem é que não acompanha, quem é que não segue, quem é que não quer escutar Dom Henrique? Tem uma pregação que me tocou muito dele, que ele fala da questão da missão, né? Eu que sou apaixonada por missão, ele fala da missão. Ele fala de Maria, que quando Maria recebeu a mensagem do anjo de que ela ia ser a mãe do Salvador, ao aceitar esta missão, ela se põe de pé e sai às pressas para visitar e servir a sua prima Isabel. Então, que essas pregações, quem ainda não conhece muito, comece, não é, a acessar o YouTube, comece a ouvir, e também não só ouvir, como dizia São Francisco, não adianta a gente conhecer a vida de um santo, né, de uma pessoa de virtude, e não seguir em nada aquelas virtudes. É necessário que nós busquemos realmente seguir o exemplo dele, né? Buscar ser pessoas que medita na palavra de Deus e que vive a palavra. Ele mesmo dizia que
não leu a Bíblia todinha, Dom Henrique, não só uma vez. Eu não recordo quantas vezes ele disse que leu, mas leu todinha. Primeiro, ele leu também como para conhecer, mas depois também como oração. Toda a Bíblia. Então, assim, aí eu pergunto, quem de nós já escolheu um livro? Eu não vou nem tão longe, nem a Bíblia toda, mas um livro, vamos dizer, o Atos dos Apóstolos, para conhecer como é que a comunidade cristã, não continuou a missão após a morte de Cristo e a sua subida aos céus. Né? É importante a gente conhecer a Sagrada Escritura. E Dom Henrique nos motiva muito a procurar sempre pautar a nossa vida dentro da palavra de Deus. Então, que isso também seja também para a nossa vida um exemplo, não só para admirar a vida dele, mas que a gente também possa seguir a vida de Dom Henrique, sendo autênticos realmente cristãos, que vivem no seu dia a dia, não é? Na autenticidade da verdade e da humildade. Irmã Josefânia, a senhora falando, e a gente está no tempo justamente de áudio, de vídeo, essa questão da internet, a gente, mesmo que não tivemos a graça de estar presencial em algum evento, a senhora teve, algumas pessoas do vicariato, a Tereza Moda teve, o Celso, e outras pessoas tiveram essa graça de tê-lo em uma formação. Mas, como a Greta falou aí, após a morte, e o próprio padre Marlon, que é da Missão Silvio Santos, ele coloca uma postagem que partiu, está doendo muito neles, mas há um mover pelo evangelho, pela evangelização. Parece que com a morte, com a chegada de Dom Henrique nos céus, Deus está visitando muito mais o seu povo aqui. Não tem aquela situação. Subiu aos céus, mas voltou, né, para nos dar esse vigor, para dizer à senhora, para dizer a mim, sigam, escuta o que a igreja está dizendo, vamos por onde entender mais, conhecer mais, aprender mais. Então eu acho que com essa morte, vamos dizer, súbita, porque eu diante dos noticiários, nunca estava para a cabeça de que ele não iria, mesmo quando ele foi entubado, a nota dizia que ele estava consciente, ele estava falando. Então, no meu pensamento, eles entubaram para ver se dá uma injeção maior para quando ele voltar realmente bom. Mas Deus o quis aos seus pés, né? O adorando. Mas isso é uma virtude de santidade. Mesmo após a morte, fazer essa revolução na Igreja do Brasil, e por que não dizer que no mundo, mas principalmente no Brasil. Ele leva a Diocese de Palmares para os recantos do país de uma forma de dizer assim, como é que esse homem de Penedo, como é que um homem simples, né, talvez com esse linguajar arrastado, nordestino, com essa capacidade, essa grandiosidade de ensinar, de ter tudo na cabeça e no coração e dando testemunho. E aí, Gildo, eu queria abrir um parênteses aí para falar da importância da comunicação, dos meios de comunicação. Veja, se Dom Henrique não tivesse se abrido, né, se aberto aí ao uso, não é, dessas plataformas digitais, nós não teríamos hoje, né, este grande presente para nós, todos nós, que foi este grande número aí de vídeos
de catequese dele. Como também, não só no YouTube, mas ele tinha Instagram, Facebook. Então, é para dizer que todos nós cristãos, tem muita gente que não quer usar as redes sociais. A gente respeita, mas é necessário hoje, para podermos evangelizar, também estarmos presentes nestas plataformas digitais, porque é aí que tem milhares de pessoas que estão navegando, que estão presentes nessas redes e ainda não tiveram este encontro com a pessoa de Cristo, ainda não conheceram a pessoa de Cristo. E às vezes uma palavra, um áudio, às vezes um vídeo, algo toca a vida daquelas pessoas e as pessoas voltam ou se abrem à graça de Deus. Então, é importante nós, como cristãos, também aprendermos. Quem não sabe ainda, não tem facilidade de usar o Instagram, de usar as redes sociais, que aprenda e que comece também a usar como meio também para evangelizar. Tem pessoas que, assim, na experiência também da comunicação, nas coberturas que a gente faz, tem pessoas que dizem, olha, não faça registro meu, que eu não quero sair nas redes, né? A gente respeita, né? A pessoa não sai. Deus te abençoe, Rony. Um beijo, boa noite. A gente respeita, que honra ter você conosco. A gente respeita a pessoa que não quer que faça um registro com ela, não é? Mas, bom lembrar que as pessoas que estão naquele momento ali, elas podem, sim, tirar do seu celular, do seu aparelho, fazer um registro e postar nas redes. O que a gente tem que se preocupar não é de estar ou não nas redes sociais, mas se preocupar com o nosso testemunho. O que eu estou frequentando? Qual a minha postura nos lugares que eu vou? Será que eu realmente estou sendo cristão? 24 horas, onde eu estou, eu não posso esquecer. Então, se eu sou realmente, de fato, cristão para valer, eu não posso ter medo de estar em lugar nenhum para evangelizar. Então, que possamos usar desses meios, não esperar só ser, não é preciso ser um jornalista, não é preciso ser da Pascom, não é preciso ser o padre, não é preciso ser um diácono, para evangelizar. Todos nós cristãos batizados somos chamados por Jesus Cristo para evangelizarmos onde nós pudermos chegar. Verdade. Além de dar esse testemunho sobre as redes sociais que Dom Henrique espalhou, não se esquivou de ser filmado ou de poupar muitas vezes o ensinamento verídico, autêntico, o ensinamento da igreja, não poupou as palavras na hora de dizer sim, não. Eu lembro, por sinal, até hoje, né, vai haver uma reprise na Canção Nova da participação de Dom Henrique na Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E tem um comentário do professor Felipe Aquino de que Dom Henrique, geralmente, quando chegar em alguma igreja para celebrar, e quando via coroinhas e tal, e quando via qualquer rapaz, a frase que ele muito usava era: seja homem, né? Seja homem de Deus, né? Seja homem, mas seja homem de Deus. Porque é aquela situação, ele mesmo sendo filmado, mesmo diante de uma câmera fazendo esse registro, deixando para sempre gravado, mas ele não se esquivava de dizer a verdade, ou até aquilo que ele foi ensinado, como a senhora iniciou dizendo, né, que tinha aquela conversa com o pai, né, com os homens, depois o pai conversava com as filhas. Então, a conversa, aquilo está ficando como ensinamento, e ele, como pastor e pai, ele tentou passar da melhor forma possível para nós, seus filhos, os seus fiéis. Pois é, algo que eu queria destacar também da vida de Dom Henrique é isto, né? Ele tinha esta autoridade
de falar com segurança e dizer o que estava errado, o que não estava errado dentro da nossa sociedade, em relação também aos valores da vida. E ele falava com tanta segurança e com tanta sabedoria que ninguém era capaz de contra o Henrique, né? Um exemplo é aquela situação da Netflix, né? Que ele falou, não é? E que criticou e que estava errado mesmo e que um profeta do nosso tempo, mais um profeta do nosso tempo. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, que anuncia Jesus Cristo, mas também que não se cala diante das injustiças e diante daquilo que está errado. Então, nós, como cristãos, não devemos ficar omissos às coisas e também o que está acontecendo também em relação aos costumes. Aquilo que não é de Deus, nós devemos também levantar a voz e dizer: isso não pertence à nossa família, isso não é de família cristã. Então, vamos viver realmente os valores da família, os valores de Deus. Então, é necessário não termos medo. Em cada tempo, nós temos desafios. A igreja passa por vários desafios de acordo com o tempo, né? E hoje, o nosso tempo é este. É de reafirmarmos com coragem, né, os nossos valores, os valores de Deus, que não são nossos, né? A gente não pode dizer eu acho, mas eu tenho que dizer aquilo que a igreja diz. E por isso é preciso, assim como o Dom Henrique, aprendermos também a deixar de ter preguiça e a estudar os documentos da igreja, a conhecer, né, os dogmas, as verdades da nossa igreja, para que a gente possa também falar, dialogar com a sociedade, seguros daquilo que nós conhecemos e nós vivemos, que é a nossa fé. Graça tem um comentário aqui que mandou, deixa eu ver se eu consigo visualizar. Tá vendo aí, Gildo? Comentário de Graça? Tá bem. O que me impressiona, ela fala, o que me impressiona é que ele conhecia de tudo, de todas as feiras, né, crenças com detalhes e propriedade. É um orgulho para a nossa igreja. Né? E aí a gente fala da questão também do relativismo. É preciso... Boa noite, Robson. É preciso a gente ter cuidado, a questão do relativismo, né? De achar que tudo é a mesma coisa. O Papa Emérito Bento XVI já dizia, já no finalzinho do seu pontificado, quando ele estava já para entregar, para renunciar, ele, em um dos documentos últimos que ele fez, ele lembrava e exortava: tenhamos cuidado com o relativismo de achar que tudo é a mesma coisa. Como o Graça falou, ele conhecia as religiões, Dom Henrique conhecia, né, as seitas, conhecia o quê? Conhecer é uma coisa, e acreditar, ou seguir, ou aceitar essas crenças, essas outras religiões é outra coisa. Então, é preciso conhecermos para que a gente possa saber. Minha igreja é esta, a igreja verdadeira de Cristo, a igreja instituída por Jesus Cristo, que tem como verdade de fé os dogmas, e esse que nós professamos. Mas também procurarmos também respeitar o outro, né? Então, ontem eu falava, né, ter esse diálogo com o outro. Se nós não respeitarmos as outras religiões, os irmãos que são de outras crenças, nós não também estaremos dando testemunho de verdadeiros cristãos. Que nós sejamos também, que nós possamos também respeitar o outro, dialogar. Né? Quando não dá para dialogar, a gente passa à frente. Né? A gente tem que evitar a questão de discutir, de criar oportunidades de estar disseminando o ódio. Não, nós somos a igreja da paz, a igreja do amor, a igreja do perdão, a igreja da misericórdia. E ele fez isso em um momento, irmã Josefânia. Eu lembro que, falando sobre Bíblia, o catecismo, principalmente sobre Bíblia, e teve um momento que ele falou que, porque para nós católicos, para nós, há um tripé, né? Então,
é o magistério, é isso, é a tradição e as escrituras, né? E ele dizia que a igreja falou primeiro, quer dizer, a tradição, aquilo que o magistério foi que autenticou as verdades de fé. Até a Bíblia, porque a Bíblia não veio e nem apareceu, como diz o Padre Paulo Ricardo, de paraquedas, ela não caiu do céu com zip e tudo, né? Ela foi cada passo, cada momento, para dizer assim, não, aqui se contém os livros sagrados. E eu lembro que Dom Henrique, falando sobre isso, ele não se esquivou, né, de dizer que primeiro a igreja, a palavra da igreja, né, aí teve um certo pastor que se levantou, desculpa eu dizer a palavra pastor, mas alguém de uma outra igreja se levantou defendendo a questão da palavra, né, porque é a Bíblia, a palavra. E ele, com muita sabedoria, sem estar entrando em choque, nem em discussão, deu uma resposta bem à altura, bem cautelada na teologia católica, e a vida que segue. E o vídeo está aí para quem quiser aprender, para quem quiser, assim, escutar esse estudo tão rico. Então, ele soube fazer isso também, sem denegrir a imagem de crença A, de crença B, pelo contrário, testemunhando o amor fraternal que Cristo sempre pregou. Já dizia Padre Zezinho, né? Ter cuidado com a palavra tem um grande poder. Então, saber usar no momento certo, da forma correta, ela nos liberta. Mas também, já diz um provérbio, né, que enquanto a palavra está em nossa boca, ela é nossa escrava. Mas quando nós pronunciamos, nós nos tornamos escravos desta palavra. Então, ter cuidado, né, no que nós vamos falar com segurança, procurar sempre o respeito, procurar sempre ter este respeito pelo outro. E eu quero abraçar a Luiz, né, Boaventura, que está aqui, é diretor de comunicação da Uninabuco, acompanhando aqui a live. Também Paulo Robson, que está aqui, Felipe, né, bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui conosco. Todos os seus seguidores aí. Oi? Todos os seus seguidores. Então, dizer que o que marca muito, né, em Dom Henrique, que nos toca muito, é este poder da palavra que ele tem. Porque ele soube, não é, entender o valor que tem a palavra, né? Então é necessário que nós também, como cristãos, tenhamos esse cuidado em prezar pela palavra e como ter sempre esse cuidado de procurar sempre escutar primeiro, de entender a situação, para depois a gente poder falar, porque às vezes a gente pode se perder com aquilo que nós falamos antes de compreender uma situação. E nós falamos como cristãos e a gente pertence à igreja. Então, se Gildo fala nas redes sociais, não é a pessoa Gildo que está falando, mas é a renovação carismática, né? Quem que não conhece Gildo da renovação? Né? Então, é ter cuidado, né, naquilo que Gildo vai postar, né, nas fotos que Gildo está postando. Que fotos são? São fotos que convêm a um cristão, né? Nas frases, nas palavras que Gildo está postando, naquilo que Gildo acredita que ele escreve nos textos, não é porque não só é a pessoa Gildo, mas é a igreja que está indo com ele também. Ele pertence à paróquia de Santo Antônio, à Renovação Carismática Católica. Então, pensemos nisso. Mas eu acho, irmã Josefânia, que é justamente esse grande legado de Dom Henrique está deixando para a igreja. A PASCOM, o ex-PASCOM, está ganhando muito, vamos dizer assim, com esse ensinamento. É um testemunho belo de Dom Henrique, porque ele talvez não tinha nem essa intenção de ser esse comunicador que ele foi. Mas é justamente isso, esse legado.
mostrou a igreja, falou da igreja, mas testemunhou também, e está aí despertando corações, as almas muitas despertando para a missão, outros já correndo para os braços da igreja, pelo testemunho de um servo de Deus, e um simples servo de Deus. E algo assim que toca também muito a questão da batina que ele usava, né? Ele dizia, onde ela não pode entrar, também eu não entro, né? Então ele dizia, a roupa do padre, a veste simples, né? A mesma não muda, como o nosso hábito também de freira, né? Não muda, é o mesmo modelo. Se você trocar, as pessoas não percebem a mesma cor. E para mostrar a simplicidade, né? Também nesse gesto também, o despojamento, não é? E dizer que tem pessoas que às vezes dizem assim, não, o hábito serve como para dizer que é melhor do que os outros. Não, é para dizer que nós nos desapegamos, né, das coisas do mundo e estamos totalmente para servir a igreja. Então é necessário que não tenhamos vergonha. Tem pessoas que têm vergonha, como dizia o padre Zezinho, né? De passar em frente à igreja e de se benzer, né? Tem pessoas que têm vergonha de pegar o texto em público e rezar, né? E eu acho lindo, nas minhas idas para Recife, para Cúria, nos ônibus, tem muito... Eu não sabia, eu não tinha a ideia de que tinha tantos cristãos, assim, católicos, dentro dos ônibus, rezando o texto. Eu vejo muito, sobretudo jovens. Tem senhoras, mas também tem muitos jovens com o texto na mão, rezando o texto. Não só colocando na mão, porque não adianta você estar com o texto na mão, usar uma medalha, se você não tem a devoção. Não essa a função de se ter um texto, mas é rezar. Né? Tem uma idosa no abrigo que diz assim, irmã, me arruma outro texto, que esse está todo rezado. Né? Mas é para dizer que é lindo ver esse gesto, né? E essa atitude dos cristãos dentro dos ônibus coletivos, sentam, pegam o seu texto e vão rezar. Isso é um lindo testemunho. Nós precisamos estar ali, né? Também professar nossa fé e usar o tempo que a gente puder para estar em sintonia com Deus, sempre, né? Sempre. Eu vendo, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu estava participando de uma reunião online, né, e alguém comunicou. Aí eu fiquei parado assim, Tereza Moda estava até presente nessa reunião. Aí ela fez, deixou o seu legado, deixou. E pós esse momento, que foi no sábado, né, à noite, aí o domingo e tal, e eu fico sem acreditar e passando uns dias. E olha que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e tal, mas é justamente isso, a questão do legado, do testemunho faz isso. Mexe, volto a dizer, né, o que Padre Marlon postou. Mexeu com a igreja do Brasil inteiro e quem sabe pelo mundo afora. Né? Mas me fez lembrar a vida do Papa Francisco na jornada, e que aí todo mundo diz assim, protege na jornada. E aí, minha gente, o legado da pós-JM é um legado imensurável, a gente não tem nem como medir. Então, o legado de Dom Henrique, né, ele passou, aí me faz lembrar a passagem do profeta Isaías, né, que é como a chuva que lava e como o fogo que arrasa, né, que a palavra do Senhor veio e não volta sem dar o seu fruto, o seu sinal. Então, a Igreja do Brasil vai agradecer muito, mas muito a Dom Henrique, todo esse legado que ele deixou em nossas vidas, em nossos corações. Tanto nós que já estamos
em uma caminhada, estamos caminhando, estamos aí ativamente, como aqueles que se despertaram, estão se despertando mais ainda pelo testemunho, pelos vídeos, pelos áudios, por tudo aquilo que está sendo postado, anunciado, possamos dizer assim, do Beato Dom Henrique. Boa noite, Diácono Genival. Ela viu tudo, ela viu tudo. Então, o meu dizer também que o que também marca também na vida de Dom Henrique para a gente também é isso, né? A presença, só a presença daquele homem já evangeliza, né? Já dizia, já nos tocava. Então, também é um chamado para todos nós cristãos, que nós possamos, assim como Dom Henrique, ser presença de Deus na vida dos irmãos. E assim, algo que tocou também a nossa vida e todo mundo, não é? Foi vendo a serenidade com que Dom Henrique passou enquanto esteve enfermo, quando teve que entubar. Um beijo, diácono, muito especial. Muito especial para mim, para todos nós, né? E a serenidade, quando ele diz que o corpo está quebrado, o corpo está doente, né? Mas que a fé está forte, né? A serenidade. Então, que possamos nós também aprender de Dom Henrique. E que essa serenidade só se adquire, só se tem, né, por meio da oração, por meio do alimento todos os dias com a presença de Deus em nossas vidas. Então, que busquemos cada dia nos fortalecer mais, sabendo que, tendo certo isso, que a nossa sorte, a mesma sorte que teve o nosso Mestre Jesus, também nós devemos esperar como cristãos. Nós não devemos esperar como cristãos receber no fim da nossa vida, da nossa missão, um troféu. O troféu que nós devemos receber, esperar receber, é o mesmo de Cristo. O que foi que ele recebeu no final de sua missão? Morte humilhante numa cruz. E quantos de nós, muitas vezes, está nas pastorais, está na paróquia, e às vezes uma palavra de alguém que nos machuca, a gente já quer abandonar a missão. Né? Isso não é testemunho de um cristão. Nós devemos estar sempre com serenidade, caminhar, olhando para Jesus. E tudo que vai nos acontecendo, a gente precisa olhar com os olhos de Deus e tirar de tudo aquilo que vai acontecendo conosco um ensinamento para a nossa vida e nos fortalecer ainda mais na fé. Mas desistir, nunca. Em cima do que ela está falando, a Isabel, minha esposa, ela colocou aqui, palavras de Dom Henrique, ele dizia: Senhor, ajuda-me a confiar em Ti e a ter o último momento. E eu me lembrando justamente dessa última, quando ele estava falando em uma das suas palestras, falando sobre a morte, e ele pedia justamente isso, que gostaria de estar preparado para quando isso acontecesse, ele se lançasse nos braços do amado. Então, eu acho que nós temos que tentar ver esse testemunho de uma profundidade tão grande, de um amor tão enorme pela igreja, a esposa de Cristo, de que nós possamos também se doar, se entregar nos braços do Pai, nos preparar, rezarmos como a senhora colocou aí, que não adianta a gente ter o texto na mão aí, não adianta a gente estar com o texto pendurado no carro ou no pescoço, e se a gente não fizer um ato de devoção, rezar, porque na oração da Maria vai dizer, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, né? Então, testemunhos e mais testemunhos desse grande homem, possamos dizer, que foi Dom Henrique Soares. E ele falava muito da questão também de que o sacerdote, o religioso,
todo aquele que deixou a família e se dedicou totalmente para a causa do Evangelho, pela causa do Evangelho, ia sempre ter o coração rasgado, o coração ferido, né? E é esse coração ferido que eu medito todos os dias. E é isso mesmo, né? Todos nós que nos dedicamos a seguir, né, de corpo e alma o Senhor, nós teremos sempre o nosso coração ferido. Por quê? Porque só o Senhor é quem pode nos saciar. E essa busca por Deus é constante em nossa vida. E só vai terminar quando Ele nos chamar para a vida feliz na eternidade. Então, que busquemos sempre, né, ter sempre o nosso coração inquieto para nos encontrarmos sempre na oração com o Senhor. Que nós busquemos sempre estar na presença de Deus. Em qualquer momento da nossa vida, que nós estejamos sempre na presença de Deus. Que nós busquemos sempre nos sacramentos, sempre na confissão, sempre na Eucaristia. Termos sede da Eucaristia, termos sede de procurar o sacramento também da confissão, reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós queremos permanecer na graça do Senhor, não se acomodar, não se deixar que o tempo nos torne pessoas frias. Não, vamos nunca nos acostumar. Deus, Ele nos quer sempre renovados, nos quer sempre... alguém uma vez dizia que era ministro da Eucaristia e quando ia levar a Eucaristia para alguém que tremia, né, para pegar em Jesus. E a gente diz assim, que você possa sempre tremer, né, porque não é qualquer pessoa, é Deus que você está recebendo, que você está levando para o seu irmão. Então, que possamos nunca nos acostumar, né, que Deus é Deus em nossa vida, que tenhamos isto sempre claro, né? A Ele sempre a primazia, a Ele sempre o primeiro lugar, a Ele nós devemos todos os dias parar um momento em família e nos reunirmos para dizer que Jesus é tudo em nossa família, pedir que Ele reine sempre. E quando nós nos entregamos ao Senhor, seja qual for o momento de tribulação, a graça de Deus nos acompanha. Se na dor ou na alegria, Deus vai estar conosco. Não duvidemos nunca. Eu estou indo aqui porque a Gerlane colocou aí Irmã Linda e Gildo Lindo. Eu não sei se é a câmera, né? É a câmera. Então é os olhos dela, né? Sim, os olhos de Deus. Mas, oi, irmã Suzana, eu creio que a gente só tem aí uns 3 minutos aí. Antes de encerrar, esse momento hoje seria com Binho, porque a gente, nesse momento de pandemia, nós do grupo de oração da Renovação Carismática, a gente temos toda segunda-feira a nossa live, que é o nosso encontro, né? E optamos em fazer na quinta uma live temática. Pode ser temas, como é que se diz, da igreja, espirituais, ou algum tema social, temas diversos, né? Então, como foi um fato ocorrido de uma pessoa tão querida que foi Dom Henrique, aí só que ocorreu o fato na família de Binho, né, que da tragédia lá e tal, mas eu quero dizer à senhora que muito obrigado. Eu sei que a sua vida é corrida. Quando eu mandei o zap, eu disse, acho que é a segunda reunião, e não sei o que, eu disse, glória a Deus, depois a gente se conversa. Mas eu quero dizer muito obrigado, sabe, em nome da Renovação Carismática Católica, da Paula de Santo Antônio, que amam demais tudo que é da igreja, assim, o Abrigo São Francisco, o trabalho das irmãs ali. A gente tem uma afinidade de Deus, como se diz. Então, muito obrigado por ter nos atendido. Teremos outras oportunidades. Eu espero que nessas outras nós possamos contar novamente, porque é uma realidade para nós hoje essa questão de live, mídias sociais, redes sociais. Veio e a pandemia parece que selou.
eu não dava muita importância, mas como a senhora disse, ou a gente pega essa ferramenta e faz com que o reino de Deus cresça mais ainda, a gente vai ficar muito ultrapassado. Mas beijo no coração, viu? E vamos ver aí. Né? Falta 15 segundos só. Meu Deus, fica paz e bem. Boa noite, paz e bem a todos. E vamos continuar aí meditando a vida e o exemplo de nosso querido Dom Henrique Soares. Paz e bem.